começou no Supremo Tribunal Federal o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. Ao vivo, direto de Brasília, Igor Damasceno atualiza o caso para a gente. Igor, que está desde as primeiras horas do dia acompanhando esse julgamento. Boa noite para você. Igor, traz os detalhes do que você conseguiu apurar até aqui. Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Dia de grande movimentação aqui na capital federal com o julgamento da denúncia apresentada pela PGR. Muitas pessoas acreditam que o julgamento de hoje é para uma eventual condenação ou absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 aliados políticos, mas não é sobre isso. O julgamento é para saber se a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa vai ser aceita ou não pelo plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Dos 7 acusados, apenas o ex-presidente compareceu até a primeira turma. Vocês acompanham aí, inclusive, uma imagem dele sentado na primeira fila ali no plenário. Ele foi o único acusado que compareceu e acompanhou essa sessão presencialmente. As 2 sessões de hoje, juntas, duraram cerca de 6 horas. Mais uma imagem de Bolsonaro agora chegando no plenário e agora ele assistindo a sustentação oral. O primeiro a falar foi o relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele leu a denúncia da PGR e logo depois o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também falou. Encerrando essa primeira parte, foi a vez do advogado de cada denunciado fazer a sustentação oral. Cada defesa teve um tempo de 15 minutos, esse é o tempo regimental, para fazer a sustentação oral. E praticamente todos os advogados defenderam que não há provas cabais para que os acusados se encaixem ali na acusação de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. O advogado do ex-presidente Bolsonaro chegou a dizer que ele não teve acesso a todas as provas colhidas pela Polícia Federal, nem acesso à totalidade da delação de Mauro Cid, algo que foi contestado pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Moraes, inclusive, durante o julgamento, mostrou ali que todos os advogados tiveram acesso às provas. Vamos ouvir esse trecho do julgamento. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto, que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações às datas dos advogados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Foram inúmeros, como tem absoluto direito os advogados, a defesa, foram inúmeros acessos sempre a todas as provas e todos os documentos juntados aos autos. Bom, esse foi só um dos argumentos quebrados pelo ministro Alexandre das 6 horas das 2 sessões extraordinárias marcadas na primeira turma do STF. Hoje não deu tempo da denúncia em si. Ficou para amanhã de manhã. Os ministros da primeira turma votaram de questionamentos apresentados pela defesa de cada um dos acusados. Entre essa contestação está, por exemplo, o mérito da participação dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino durante o julgamento. Moraes, porque, de acordo com a denúncia, ele seria uma das vítimas e, portanto, não teria parcialidade respeitada. Zanin e Flávio Dino querem o impedimento porque eles são ligados ao presidente Lula. Isso também pode comprometer a imparcialidade, segundo apresentaram os advogados. Só que essa contestação foi rejeitada por unanimidade no plenário, porque isso já foi analisado no plenário do Supremo, com os 11 ministros que já rejeitaram isso. Outra contestação foi a defesa de Mauro Cid. As defesas alegaram que áudios vazados mostram que Mauro Cid teria dito que foi forçado a mentir para a Polícia Federal. Posteriormente, esses áudios foram desmentidos pelo próprio Mauro Cid. Ele disse que foi apenas um tom de desabafo e, por isso, essa contestação também foi rejeitada pelo plenário
da primeira turma. Olha, a primeira sessão começou com alguns minutos de atraso, por volta das 9h40 da manhã, no horário daqui de Brasília, e não é porque teve ali um forte esquema de segurança reforçado que não teve tumulto. Teve sim, e na porta do plenário. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. O julgamento mobilizou um forte esquema de segurança dentro e fora do prédio do STF. A Polícia Judicial fez varreduras por causa de ameaças que os ministros sofreram nos últimos dias. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao plenário pouco depois das 9 da manhã e acompanhou a sessão sentado na primeira fila, ao lado dos advogados. A primeira sessão começou com 40 minutos de atraso e seguiu todo o rito processual. O relator, ministro Alexandre de Moraes, leu a denúncia da Procuradoria-Geral da República e reforçou a tese de que integrantes do alto escalão do antigo governo estariam por trás dos atos golpistas de 8 de janeiro para impedir que Lula seguisse no poder. Esse propósito ficou evidenciado nos ataques recorrentes ao processo eleitoral, na manipulação indevida das forças de segurança pública para interferir na escolha popular, bem como na convocação do alto comando do Exército para obter apoio militar à decretação que formalizaria o golpe. A sustentação oral foi feita por ordem alfabética, começando pelo deputado federal Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência. Segundo a PGR, o parlamentar usou a estrutura da ABIN para monitorar inimigos políticos de Bolsonaro. O advogado reforçou que não há provas de que Ramagem tenha contribuído com a tentativa de golpe e que, enquanto esteve à frente da ABIN, contribuiu para o processo eleitoral, algo que, segundo ele, faz parte da competência da agência. O advogado foi corrigido pela ministra Carmen Lúcia. Pois não, ministra Carmen Lúcia. Eu pedi ao relator se eu poderia fazer uma pergunta apenas para saber se o que eu anotei de uma fala... Ministro Alexandre. Por favor. Apenas porque Vossa Excelência disse que é dever da ABIN apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase de Vossa Excelência? Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN, cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania Vossa Excelência do Estado. anotou urnas, e urnas são de outro poder. Os advogados de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, defenderam a mesma tese de que não há provas concretas de que eles tenham concordado com a tentativa de golpe. Também defenderam que Mauro Cid, delator do esquema, mentiu para a Polícia Federal. O advogado de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, defendeu que houve um erro de contexto e que Torres tinha confirmado viagem meses antes das invasões, o que provaria que ele não estaria envolvido nem por omissão, nem diretamente. Ficou provado, diferente do que a denúncia traz, ficou provado nos autos que Anderson Torres programou as suas viagens de férias em julho do ano anterior. E que ele adquiriu as passagens para si e sua família em novembro, quando sequer havia cogitação de qualquer manifestação no Distrito Federal. Já o advogado de Jair Bolsonaro afirmou que não é possível relacionar o episódio do Dia de Independência de 2021, quando Bolsonaro usou a máquina pública para atacar as urnas eletrônicas, com o 8 de janeiro. Também reclamou que não teve acesso às provas contra o ex-presidente. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com Punhal Verde e Amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o Comando Militar, que pediram audiência no Planalto, no Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. O julgamento também foi marcado por tumultos. O desembargador aposentado Sebastião Coelho não se credenciou para participar da sessão e tentou entrar mesmo assim. Ele foi detido pela Polícia Judicial por desacato. Parlamentares do PL também chegaram a ser barrados por estarem atrasados, mas conseguiram autorização de entrada.
uma tela lá, pô, dá pra não, pô. Sou coronel, sou deputado. Tem que me respeitar nessa. Ou me respeita ou me respeita. Meteram com galinheiro lá em cima, amigo. Quarto andar. Não, já tá lotado. Já tá lotado. A avaliação é que até o fim do julgamento, aliados políticos vão defender a tese de que não há provas cabais contra os acusados e seguirem pedindo anistia no Congresso Nacional. Estaremos juntos aqui porque acreditamos sim na justiça. Precisam provar que ele é culpado e não ele que é inocente. Aqui acreditamos sim que podemos reverter na justiça, porque até agora o que parece ser é que há um movimento político e não jurídico em torno das acusações, não só do presidente Bolsonaro, mas também dos demais envolvidos. Bom, situação bastante complicada agora para Jair Bolsonaro e aliados políticos. A avaliação é que, ao rejeitar praticamente todas essas contestações e questionamentos apresentados pelos advogados, então a avaliação é que os ministros da primeira turma tendem a aceitar a denúncia da PGR. E aí sim, Bolsonaro e os demais aliados que vocês acompanharam aí na reportagem podem se transformar em réus e podem responder na esfera penal, podendo pegar a mais de 20 anos de prisão. Só que esse é um assunto um pouco mais para frente. Amanhã, às 9 horas da manhã, a sessão volta e os ministros vão analisar a denúncia em si, começando pelo voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Viu, Adriane? Igor, eu acredito que exista um entendimento coletivo, tanto para as pessoas que politicamente apoiam o ex-presidente ou que são contrários a ele, de que essa denúncia vai ser aceita. Até porque é o procedimento padrão. Quando há uma denúncia, principalmente uma denúncia tão robusta como essa do MPF, que tem mais de 270 páginas, que depois foi validado pela Procuradoria-Geral da República e encaminhado agora à Justiça, quando há dúvida, nesse caso, cabe o acolhimento da denúncia, porque não estão julgando aqui, nesse primeiro momento, o ex-presidente ou seus aliados, essas 7 pessoas que estão nesse bloco, porque é uma denúncia que é dividida em vários blocos, são várias pessoas denunciadas. O que nesse primeiro momento está sendo analisado é se essa denúncia vai ser aceita. E a partir do momento que ela possivelmente vai ser aceita amanhã, aí sim inicia a primeira fase do processo penal, que é quando vão se analisar, de fato, essas denúncias em detalhes, o que no termo jurídico se chama o mérito da denúncia, né? Se eles foram realmente responsáveis. E aí, o que se mais ouviu falar hoje nas redes sociais é: o ex-presidente vai ser preso, Jair Bolsonaro vai ser preso, não vai ser preso. Isso não é coisa para agora. É o início do processo, que pode ser que lá na frente isso de fato ocorra, dependendo do que for analisado aí já pela Corte do STF. Mas nesse primeiro momento é só o acolhimento da denúncia. Então, se há dúvida, acolhe. É o procedimento que existe padrão e aí depois vai analisando. Agora, uma coisa, Igor, que está sendo levantada pela defesa hoje, que foi até rebatida pelo STF, é que todos eles estão sendo denunciados pelos mesmos crimes. Quem estava e quem não estava lá, sendo denunciado pelo mesmo crime. Entre eles, o crime de posse de arma, na verdade, de associação criminosa armada. E isso foi tentado questionar hoje, porque o que acontece? É a soma de todos esses crimes que estão sendo denunciados que pode levar a uma pena bem robusta, bem grande. E é isso que a defesa tenta descartar e que vai ser tentado ao longo do processo, porque no Brasil não existe uma responsabilidade criminal coletiva. Cada pessoa é responsabilizada individualmente pelo que fez ou deixou de fazer, né? Exatamente. É por isso, inclusive, que cada advogado de cada um dos denunciados foi ouvido de forma separada. Pelo rito, eles têm 15 minutos para fazer a sustentação oral e, de fato, eles questionaram aos ministros da primeira turma como que eles participaram de uma tentativa de golpe, sendo que na própria delação de Mauro Cid, ele teria dito, por exemplo, que o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, tinha se manifestado de forma contrária a essa suposta tentativa de golpe. Então, todos esses argumentos apresentados hoje pelas defesas vão ser analisados
pela turma. Muito provavelmente essa denúncia vai ser aceita. É muito difícil que uma denúncia da PGR não seja aceita pelas turmas aqui no Supremo Tribunal Federal. E uma vez que a denúncia vai ser aceita, aí todos os ministros, aí sim, 11 ministros do STF, vão analisar as provas colhidas pela Polícia Federal, a denúncia da PGR e as contestações das defesas. E aí cada um vai ser julgado conforme a sua eventual participação nesse esquema criminoso. Nos bastidores lá do Partido Liberal, essa condenação ainda está sendo discutida. Só que a denúncia, a primeira derrota de Jair Bolsonaro aqui no Supremo já é dada como certa. Eles já estão analisando um plano B para ver como que vai ficar o jogo político com a aceitação dessa denúncia. Lembrando que esse é considerado o julgamento mais importante do Supremo Tribunal Federal desde a redemocratização. E muito do que for decidido aqui no STF vai fazer parte do desenho político para as eleições de 2026. Então, os olhos políticos de Brasília inteira estão voltados para o STF, porque a decisão dos ministros aqui vai respingar nas eleições do ano que vem. O Partido Liberal já prevê uma derrota de Jair Bolsonaro, viu, Adriane? A gente se volta um pouquinho no tempo, para você de casa entender o que significa essa aceitação e a condenação ou não, é só voltar no mensalão. Todos que foram denunciados, a denúncia foi aceita, todos se tornaram réus, alguns foram condenados e outros não. Outros foram inocentados ao longo do processo. E é o que deve acontecer a partir de agora. Análise da denúncia a partir do momento que ela deve ser acatada amanhã. Obrigada, Igor, por sua participação aqui com a gente. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.